Vamos lá, ó. A placa é essa daqui, tá? Você deve ter visto essa placa alguma vez, deve ter pego alguma vez já. A placa é essa daqui, beleza? Vamos lá, ó. Então vou botar ela aqui de lado, já mostro ela, os componentes dela na prática, mas eu vou listar aqui contigo os pontos de análise dela. Então a Samsung, tá? Uma Samsung 9K, 9000 BTUs. E aí, ó, primeiro, ela chegou pra gente, na pré-análise que a gente fez dela, a gente viu que tava com micro ruim, certo? O micro tava em curto. Micro em curto. Beleza, Lawanda, micro em curto, tá ok. Então foi passar o orçamento em cima do micro em curto. Lembra sempre, ó, quando tu for fazer, passar orçamento e tudo mais, verifica sempre uma maneira de tu não perder dinheiro com análise de reparo de placas. Tu vai passar orçamento em cima do... não passa prazo de reparo e passa orçamento em cima dos efeitos que tu vê visualmente. Na pré-análise verificamos o micro em curto. Então foi a troca do micro. Beleza, no reparo nós trocamos o micro. Foi trocado. Quando troca o micro, a máquina tinha alguns outros componentes, ó. Tinha alguns outros componentes que eu vou te mostrar daqui a pouco na placa, mas tinha alguns componentes mexidos. Então, visualmente foi visto isso e foi trocado esses componentes. Tipo o quê? Tipo o chaveador aqui, ó. O Top 253PN, que ele tava com os componentes quebrados, tá? Então, a gente visualmente visualizou isso daí, mas tinha o micro em curto. Trocamos o micro, trocamos esses componentes, quando foi energizar, ela ficou ticando, que a gente diz que ela fica ticando a fonte. Ticando a fonte. Que é o quê? Ela fica tentando ligar e não liga. Tentando ligar e não liga. Tenta ligar e não liga. Ela tenta gerar as fontes e não liga. Por que estava acontecendo isso daqui? Porque tinha um curto na linha de 12 volts. Tinha um curto na linha de 12 volts. E esse curto na linha de 12 volts não deixava a fonte do secundário, ticando a fonte do secundário, né? A fonte do secundário gerar. Beleza? Se o secundário não gera nenhum nível de tensão, porque tinha um curto no 12 volts. Na análise do curto do 12 volts, nós verificamos que o curto estava no ULN 2003. Aí nessa análise, nós fomos analisar também o relé, certo? Tinha uma coisa no relé. E no relé tinha uma trilha aberta, tá? Nessa análise foi em combo, ganhamos esse combo aqui da trilha do relé, tá ok? Então, trilha do relé aberta, trilha aberta, tinha trilha aberta, vou botar aqui aberta. Tinha trilha aberta. Essa trilha aberta do relé fez a gente, como tinha essa trilha aberta, a gente refez essa trilha e trocamos o LN. Ao trocar o LN, aí a fonte gerou, então o curto foi embora, certo? Gerou as fontes todas, tudo bem direitinho, e depois que gerou as fontes, eu vou te mostrar logo como é o padrão diferente da aula, eu vou te mostrando logo aqui, ó. Já eu te mostro com o multímetro analisando as pinais, ó. O micro em curto, esse micro aqui, ó, tá? Esse componente aqui. Tava em curto, então esse micro em curto a gente trocou ele. Ao trocar ele, a fonte ficou ticando. O que a fonte ficar ticando? Esse chaveador a gente trocou também, tava visualmente quebrado. Te mostrei ele aqui, ó. Ele tava visualmente quebrado, tá? Então tá aqui os pinos dele, ó. E aí o cara meio que quebrou os pinos aqui e tudo, para adaptar. Tava quebrado, a gente já trocou logo e trocamos também, ó, esse regulador aqui, tá? Esse regulador também de 3,3 estava invertido, o cara mexeu e inverteu. Beleza, quando trocamos isso, ó, aí identificamos o LN, quando for identificar o LN, identificamos que tiramos esse relé para analisar também. Quando tiramos, a gente verificou uma trilha aqui embaixo, aberta, uma trilha desse relé, de acionamento dele. Tá? Quem aciona o relé? Uma das coisas que o LN aciona é o relé. Aí o LN aciona o transitor aciona o relé. Beleza? Então, se a trilha estava aberta, o LN estava em curto, trocamos esse ULN aqui, trocamos esse relé, e aí, ao realizar essa troca do LN e do relé, a fonte voltou, tá? Então, beleza. Só que, trocamos isso tudo, a fonte voltou. Quando a fonte voltou, ela começou a dar erro de comunicação. Percebam aí, ó. Quando eu falo pra você, na pré-análise a gente só viu isso daqui, ó. Aí tu passa o orçamento só nisso aqui e passa o prazo. Te entrego no outro dia, em 24 horas. Aí eu te pergunto, tu viu esses defeitos aqui? Esse e esse? Que isso aqui era comunicação. Comunicação. Tu viu esses erros aqui, ó? Esse? Tu não viu, tu só vai ver que depois tu vai analisar. Então não passa prazo de reparo, você não vai ter dor de cabeça, tá? Pelo menos a experiência que a gente tem aqui é que não passar o prazo, porque senão vai dar dor de cabeça, certeza. Por quê? Porque eu vou estar
eu não vi isso daqui, ó. Tá encoberto aqui na análise do curto. O micro tá em curto, beleza. O IPM tava ok, tá? O IPM é essa parte aqui. O IPM é essa parte. Esses dois, esse aqui é IPM, desculpa, esse aqui é IPM, esse aqui é o módulo GBT. A parte de potência estava ok. Beleza, quando a gente identificou a comunicação, cara, o cara mexeu bastante, o cara botou muito defeito aqui. E na comunicação, ele tinha mexido nesse circuito aqui, ó. Tá vendo que o ópto acoplador, a comunicação vem por aqui, ó. Ele quer comunicação, passa por esse ópto e vai pro micro, tá? Quando chegou nesse ópto aqui, ó, o cara mexeu, trocou esse ópto, trocou por um ópto errado. Não analisou o datasheet corretamente e trocou por um ópto errado. Então aqui na comunicação, o erro da comunicação foi ópto acoplador, certo? Acoplador. Beleza? Ao trocar o ópto acoplador, aí sim ela voltou a funcionar 100%. Então percebam, vamos fazer alguns testes aqui, depois a gente volta para a tabelinha aqui para a gente fazer um apanhado geral desse reparo, tá ok? Então a Samsung, que estava com o micro em curto, mas o micro em curto reservava várias surpresas, vários problemas além do micro, né? Além do micro. Então vamos lá, ó. Esse componente aqui e esse componente aqui, ó, nós batemos o olho e vimos que estava mexidos. Então a gente já trocou logo, já ajeitou logo. Ó, um detalhe, uma curiosidade, ó. Aqui eu tenho, aqui a resistência da entrada do regulador, tá? E no pino do meio, ó, o pino da esquerda é GND. Ele dá em torno de 470 ohms. Isso é aceitável no 3,3, sabe? Porque aqui tem 3,3, ó. E a placa ela entrega isso daqui pra ti, ó. Tá vendo escrito aqui, ó? 3,3 volts. Tá vendo aqui, ó? 3,3 era o outro ponto. Que tem que ter 15 volts, ó. Então a placa ela te diz os pontos de tensão, tá? Pelo menos essa placa ela te ensina, te mostra esses picos, esses níveis de tensão. Beleza, quando a gente identificou o micro em curto, basta pegar qualquer capacitor esse aqui perto do micro, ó. Se tu medir curto nele, por exemplo, esse daqui, ó. Se tu medir aqui, medir um curto nele, provavelmente o micro entrou em curto. No caso, a gente energizou e vimos que ele aqueceu, tá? O LN, ó, daqui o LN, se eu pegar daqui pra cá, ó, é o 12 volts. Do pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o pino 8, o pino 9 é o 12 volts. Ó, tá dando 1.6 mega ohms, tá dando praticamente aberto. Ou alta resistência, né? Então, se dá baixa impedância aqui, se der abaixo de 100 ohms, já tá em curto. Tá vendo que tá no 1.6, né? O que foi mais? A trilha aqui do relé, a gente refez a trilha, basicamente bipar a trilha. O top tava visualmente, a gente trocou. E por último, esse ópto acoplador aqui, tá? Da comunicação. Se a gente botar na escala de diodo, a gente consegue medir aqui esse LED. Tem dois. Qual a diferença desse ópto para os demais? Que esse ópto tem dois LEDs na entrada. Um LED a gente consegue medir aqui, ó. Um LED. Tá? E se eu inverter as ponteiras, eu consigo ver o outro LED. Beleza? Então, ó, esse teste é um teste bem simples. Tem que medir dos dois lados, tem que dar o valor de queda e tensão do LED, ó. O que é esse 0,505? 0,509 é a queda e tensão característica do LED. É 509 milivolts, certo? Eu inverto aqui, ó. Um optocoplador comum, quando eu inverter, isso não era para dar nada, era para dar aberto. E ele dá outro diodo, né? Deixa eu pegar aqui. Ele dá outro diodo aqui, ó. Quando eu inverter as ponteiras. Então, invertendo nessa plaquinha, o teste desse LED é desse jeito. Se você trocou por outro LED que não tem essa característica de dar continuidade nos dois sentidos, você vai atrapalhar a comunicação dessa placa. Tá ok? Então, essa plaquinha da Samsung, percebam, a grande questão é, a gente identificou o micro, espaço orçamento em cima do micro, mas depois do micro vieram vários outros componentes. A grande questão dessa aula, que eu tô fazendo essa aula, porque, pô, vários defeitos, né? Vários defeitos mesmo. Colocados, muitos deles colocados, o cara mexeu e colocou o defeito. E além disso, a questão de prazo de reparo. Se eu passo um prazo de reparo para trocar o micro, se você quer o micro, e para eu trocar o micro, cara, é um turno. Tranquilamente troca um micro. Eu posso dar um turno de prazo pro cara. Como assim, não? O cara vai deixar hoje no final do dia, amanhã de tarde ele pode me buscar. Amanhã depois do almoço ele pode me buscar. Porque de manhã eu troco e testo. Só que não era só o micro, eram várias outras coisas. Tá ok? Então, ó, de maneira geral, um reparo desse, que, vamos pensar em questão de custo, ó, a gente botou o micro em curto, a gente cobra R$100 a mais pelo micro em curto, tá? Pelo menos. R$100 a mais pelo micro em curto. Ticando a fonte secundária, foi trocado o CI,
né? O 2003, o LN, foi trocado o LN aqui. O relé não custa nada. O optocoplador também foi tirado de sucata, mas vamos dizer que eu comprei. Se tivesse comprado aqui o LN, sairia centavos. Um LN, sei lá, botar R$1. R$1. Mais R$1 do optocoplador. Botar R$5, tá caro, né? Pra não caríssimo, tá? R$5. Dá R$10 aqui. O chaveador dá uns R$10 também. Então dá R$20. Tá? 5 mais 5 mais R$10 do chaveador. Da fonte que estava ticando. E o micro, vou botar que eu gastei pro micro, eu compro uma sucata. Não tirei da sucata. Sucata eu compro de R$50. Mais 50. Aqui vai dar 50, 60, 70. R$70. Porque eu tive que comprar a sucata. A sucata não é só o micro que eu compro. Eu compro o micro e vem um monte de componente nele, né? Por exemplo, se eu compro a sucata dessa daqui, ó. Eu troco o micro, tiro o micro dela, mas ainda tem o IPM que custa 150. Esse bloco custa mais 150, certo? Que eu posso estar tirando aqui, tá bom? Eu estar substituindo outra placa, alguns relés e vários outros componentes que é possível você substituir. Nem todos são. Por exemplo, eu não troco o capacitor de sucata. Eu não tiro o capacitor de sucata. Mas uma bobina dessa aqui você não acha nem para comprar, ó. Então, um transformador desse. Então, você vale a pena tirar aqui e tudo. Então, tem muito mais... Os R$50 não é só para tirar o micro, né? Mas aqui, ó, R$70 e aqui é um orçamento fácil de R$400. Certo? R$400. E um trabalho aqui, cara, foi um trabalho de um dia, tá? Como foram defeitos, não foi previsto, foi um trabalho de um dia. Um dia de reparo. Tá ok? Então tá aí, os componentes que foram analisados, a sequência que foi, então não dê prazo, não dê prazo de reparo. Você vai ter dor de cabeça, pelo menos eu tive bastante quando eu inventei de dar prazo de reparo. Então foi R$70 gasto. Um dia de reparo, R$400 faturados. Nesse reparo, tá? Troca do micro, você já sabe como trocar. Se você é meu aluno, você sabe como trocar tranquilamente, certo? O optocoplador analisa sempre o datasheet. O LN também não tem como segredo. É bater a parte da alimentação, pino 9, pino 10, né? Pino 8, pino 10. Esse aqui estava quebrado visualmente, mas se não tivesse ruim, ele não geraria as fontes do secundário. E aqui, lembra da impedância, em torno de 400 ohms. O 3.3 estiver em torno de 400 ohms, aparentemente está ok, tá? E bate bem próximo a isso, beleza? Bate bem próximo mesmo. E foi isso, galera. Então, máquina Samsung finalizada. Samsungzinha com vários defeitos. Espero ter ficado claro pra você. Então é isso, cara. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Pô, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse modelo novo. Não esqueça de me mostrar a precificação, mostrar a parte prática em si, medir alguns componentes e tudo mais. Diz aí o que tu achou dessa aula, se te agregou algum valor, certo? Conteúdo de campo de batalha, conteúdo do dia a dia, conteúdo de bancada mesmo. Repara que a gente pega aqui na Aulotech, que eu venho compartilhar contigo aqui de maneira gratuita. Só te peço que tu compartilha no grupo de WhatsApp que tu participa aí, cara. Galera, quando for pegar a placa Samsung, verifica esses componentes aqui. Outra coisa, não mexe na placa feito doido, senão você vai botar defeito, vai dificultar demais o reparo. Eu reparo, muitas vezes, do cliente do técnico. Era o cliente do nosso cliente que causou esse tanto de... Ele foi mexer e causou esse tanto de defeito na placa. Graças a Deus teve reparo, deu bastante trabalho, mas teve reparo, foi solucionado, você viu a solução, você viu o caminho, você viu a sequência lógica de reparo. De novo, não dê prazo de reparo, porque você nunca vai saber o que tem depois daquele primeiro defeito, tá? Às vezes é só o primeiro defeito, mas muitas vezes tem outros defeitos escondidos, então você não consegue prever como é que você vai dar um prazo, né, de reparo, se você não consegue prever quanto tempo vai demorar aquele reparo. Tá ok? Então é isso, espero ter curtido a aula de hoje. Deixa o feedback aqui, quem achou desse novo formato, se foi melhor, se foi pior. Pode jogar aí que a ideia é estar sempre melhorando para vocês. Fique com Deus, cara. Um abraço.